Contos, narrativas, mistérios e realidade no canal Sempre uma História. Inscreva-se e deixe o seu like. Isso aconteceu em 1982. Na época eu tinha 20 anos de idade. Estava grávida de 6 meses do meu primeiro filho. E a cidade aconteceu em Almerim, estado do Pará. E meu marido na época trabalhava na Petrobras. E aí ele teve que... Aí toda vez ele tinha que ir, eu ficava. Ele mudava de cidade e aí ele ia e eu ficava. E naquele dia ele alugou uma casa e as pessoas que alugaram, claro que a mulher ela não ia contar, né, o que tinha acontecido, né? E ela gostava de alugar mais assim para as pessoas que eram de fora, porque as pessoas de fora não conheciam a história do que tinha acontecido na casa ali na cidade, né? E ele me deixou lá, quando foi no outro dia ele foi embora trabalhar. E eu fiquei lá só. E no primeiro dia, na primeira noite não aconteceu nada, né? E aí quando foi na segunda noite, eu estava na cozinha, era cedo, acho que ia dar 7 horas da noite. Eu fechei a casa todinha, porque só estava eu ali, né? Fechei a casa e na hora que eu fechei a casa não tinha ninguém ali. E eu estava pintando uns panos para o meu filho, né? Eu estava grávida e eu estava pintando uns panos quando de repente, assim do nada, eu vi um gato grande, assim, preto. Aí eu fiz menção assim para ele ir embora, porque eu fiquei com medo dele, que ele era grande, o gato, e ele tinha um olhar assim penetrante. Aí eu fiz menção para ele sair, mas ele não saiu. Aí eu me levantei. Quando eu me levantei, ele sumiu. Ele foi pro lado da sala e de lá eu não sei para onde ele foi. Aí passou alguns minutos, eu fui pro quarto, porque na época a cidade ela era até meia-noite, a luz. De meia-noite até de manhã não tinha energia. E estava se aproximando o mês de junho. E lá todo ano, no mês de junho, fazia uma festa de São Benedito, chamada. E dava muita gente ali da redondeza, as pessoas da comunidade ali, né, iam para lá. E quando foi na segunda noite, eu vi assim, depois que eu me tranquei no quarto, eu vi assim baterem na porta, assim. Bateram na porta e eu vi que não era nada, nem um bicho ali. E aí quando foi de manhã eu me encontrei com uma senhora que eu me dei muito ali, chamada Raimunda. Ela trabalhava na época no cartório. Eu contei a história para ela, ela pegou, ela disse assim para mim que a filha dela estava ao lado dela, a filha dela perguntou, disse assim, não era rato? Eu disse não, porque rato não tinha condição de bater na porta. E ali batia na porta. E ali todo dia eu via uma coisa ali. E até aí eu não sabia, né? Mas quando eu ia, toda vez que eu ia para a cozinha tinha uma janela e a cozinha ela era escura. Eu não me sentia bem ali naquela cozinha. A mulher ela alugou com geladeira, alugou com fogão, alugou com louça, mesa e geladeira, com tudo dentro. E quando foi naquele dia, naquela manhã, aí eu fui para a cozinha para fazer alguma coisa, né, para me comer, e eu não tive coragem. Eu senti assim que tinha alguma coisa ali naquela cozinha ali, e alguma coisa, parece assim que estava me olhando, me vigiando. E eu não sabia da história. Quando foi na segunda noite, era
A luz não tinha ido embora, eu já tinha me trancado no quarto, estava deitada. Aí quando eu vi, começaram a bater na porta, bateram na porta, batiam na porta, que sacudiam a porta e eu fiquei com medo. Aí eu disse, mas como que pode? Eu disse, não tem ninguém aqui dentro. Quando foi de manhã, pedindo que amanhecesse, quando foi de manhã, eu fui lá com a dona Raimunda, contei a história para ela. Aí ela pegou, me chamou particular e disse, olha minha filha, eu tenho uma coisa para te contar. Ela disse, a fulana que alugou essa casa para ti, ela não vai contar, né, porque se ela contar, ela não vai conseguir alugar o quarto jamais, a casa, né? E ela disse, a última pessoa que eles alugaram, ela alugou, morreu lá naquela casa, lá na cozinha. Era uma senhora e ela morava, alugou a casa, ela e um filho dela. O menino tinha 12 anos, quando foi... Ela ficou lá mais ou menos uma semana ou mais, e mais do que isso ela não passou. Aí depois ela pegou, quando foi de manhã, ela amanheceu morta, essa mulher. Ela disse, aí as pessoas foram atrás dela e viram que ela não saía, né? Aí estranharam. Aí abriram a porta, tudinho, quando chegaram lá. Depois que abriram a porta, entraram, viram, ela estava morta na cozinha com o filho dela. Com várias marcas no corpo, como se tivessem batido nela, né? Tanto ela como o menino. Assim como ela estava machucada, o menino estava também. Isso daí aconteceu na cozinha da casa dela. E aí ela passou a me contar que aquela casa não era muito segura. Aí ela me contou que ali todo mundo que morava saía com uma sequela dali, não passava um mês ali naquela casa. Porque ali tinha acontecido um crime muito cruel, uns anos atrás, que naquele tempo, aí pro lado do sul do Pará, né? Aí a invasão de terra eles chamam de poceiros. E geralmente quem é à frente assim é freiras, agente comunitário ou padre que fica na frente para ajudar essas pessoas. E aí o padre e algumas freiras estavam na frente disso tudo. O homem no qual eles invadiram a terra era um cara que tinha muito poder financeiro. E aí ele pegou, mandou matar quem estava ali invadindo a terra, inclusive o padre e algumas pessoas que estavam ali. O padre morreu de uma forma assim muito feia. Eles pegaram o padre, arrastaram na rua e depois degolaram o padre, cortaram ele. E lá naquela casa, né, não era na casa ainda, era só um terreno. Aí tinha um cajueiro antigo, realmente ainda existia esse cajueiro. Aí eles disseram que penduraram a cabeça do padre nesse cajueiro, as partes genitais dele e algumas partes do corpo penduraram ali, no cajueiro. E a cidade ela tinha na época 300 e poucos anos, ela não ia para frente nunca. Ela tinha, parece que 3 ruas só. E não ia para frente, as pessoas que moravam ali também, não levava muito tempo, não demorava, iam embora de lá. O comércio não era muito fraco ali, então a cidade era tipo assim um vilarejo, né? E aí ela conta que acha que foi isso, né? Essas coisas que aconteceu ali, que aconteceu naquela casa ali, porque a casa ela não era muito antiga, ela era assim meia nova. Aí todo tempo a dona mandava pintar. E você olhava, ela tinha casa de que parece assim, que dá uma impressão de que ela era bem antiga. E ela não era antiga. Ela era uma casa assim, nova. Não era uma casa velha.
E aí, com os tempos, eu comecei a continuar vendo, né? E as coisas se agravando mais. Aí foi o tempo que meu marido veio e ele viu coisas junto comigo piores, assim, né? Piores. Aí ele ficou lá, nós ficamos lá. Quando foi numa noite, a gente estava já deitados. E quando nós vimos, parece assim que abriram a porta da sala e uma mulher andando de salto alto chegou na porta da geladeira, a geladeira ficava em frente à porta do quarto. Aí abriu a geladeira e depois empurrava a porta. Aí a gente escutava a pessoa botar água no copo e depois fechava a porta. E quando era mais tarde, começavam a bater na porta. Aí quando foi naquele dia, bateram com muita força a porta, parece assim que iam arrancar a porta. Quando foi no outro de manhã, meu marido pegou um pau bem grande para colocar na porta. Aí nós começamos a conversar, né, para dizer o que era aquilo, e eu peguei e contei a história para ele. Aí, ele não disse nem que ele acreditava e nem que ele não acreditava. E quando foi na noite seguinte, aí o negócio piorou mais. Né? Aí naquela noite parece assim que eles iam arrebentar a porta dele. E aquela pessoa não parava de andar na sala, da sala da geladeira para a geladeira para a cozinha. Eles andaram ali, mexendo ali tudinho. Né? Aí quando a luz ia embora, aí que o negócio ficava feio mesmo. E a gente queria ir embora dali, não conseguia sair dali, porque tinha medo, nós estávamos com medo. Quando foi no outro dia, eu disse assim, nós vamos ficar até hoje. Hoje nós vamos dormir, mas amanhã a gente vai embora. Aí amanheceu, nós ficamos ali, aí de dia, quando a gente estava ali de dia, não aparecia nada. Aí quando foi de noite, assim, umas 6 para 7 horas da noite, a gente estava sentado, porque era verão, a gente estava sentado assim na calçada, na frente da casa, assim, de frente para casa. Aí ele abriu a porta da sala, deixou bem aberta, e o quarto onde nós dormíamos tinha uma janela bem grande, e a gente estava sentado ali conversando, né? E de repente, quando nós vimos, bateram a porta com muita força, fecharam a porta. Quando fecharam a porta, meu marido olhou para mim, eu olhei para ele, aí eu disse, nossa, eu disse, o que foi isso? Eu disse, olha, cada dia que passa, mais coisas estão passando, né? Aparecendo aqui. Isso significa que o negócio não quer a gente aqui. Aí ele se levantou, foi abrir a porta estava fechada. Ele não abriu de jeito nenhum. Aí ficamos ali, pensando se a gente ia dormir ou não ali na casa. Né? Eu disse assim, nós não vamos dormir aqui, porque o negócio não está querendo que a gente durma aqui. Porque já que fechou a porta, como que a gente vai entrar? Aí quando a gente estava sentado, aí nós vimos assim uma sombra bem grande, assim, era um homem assim, bem grande assim na janela, que quando nós olhamos, aquela sombra cobriu a gente. E quando nós olhamos para a janela, já não estava mais nada. Aí eu peguei e disse para ele, disse, olha, sabe uma coisa? Eu não vou dormir aqui. Eu disse, se tu quiser dormir, tu dá, mas eu não vou dormir aqui não. Aí ele disse, não, eu vou dormir aqui também não. Eu disse, então nós vamos procurar a dona Raimunda agora. Aí ele não teve coragem nem ação de abrir, de fechar a janela. Ficou aberto. E fomos embora para a dona Raimunda. Chegamos lá, contamos para ela. Aí eu disse assim, fechou a porta agorinha, eu disse. Ele se levantou para abrir a porta estava fechada. E deixamos a janela aberta e aquela sombra enorme que era do homem nos cobriu ali. Quando nós olhamos para a janela, já não tinha mais ninguém. Eu disse, e a janela ficou aberta. Aí ele pegou, aí ela pegou, ela disse,
ela disse, eu acho melhor vocês saírem de lá imediatamente, porque já que fechou a porta, é porque eles não querem que você entre. E a dona da casa era uma mulher evangélica. Na época eu não era adventista, não procurei saber qual era a igreja que ela frequentava. Mas que ela era evangélica e ela morava no interior de lá. E quem ficava sempre lá pela casa era uma filha dela. Quando foi no outro dia, aí nós dormimos lá na casa da dona Raimunda. Ela disse assim, não, vocês vão dormir aqui. Dormimos. E quando foi de manhã, eu disse, eu quero que de manhã, eu disse, alguém acompanhe a gente lá. E eu e meu marido, eu disse, eu não quero ir só. Aí tá, e combinaram. Ela, foi a filha dela, foi o genro dela e um filho dela. Aí nós entramos, quando o meu marido abriu a porta estava só encostada. Ela não estava fechada mais. Quer dizer que se alguém não conhecesse, não sabia da história, podia dizer, é mentira deles. Aí a janela do quarto continua aberta. Aí quando ele abriu a porta, que ele empurrou com força, porque a porta estava aberta, estava só encostada. Aí nós abrimos, ele abriu a casa, nós entramos tudo junto, aí ficou uma pessoa na porta para ver que a porta não ia bater, né? Aí os outros saíram procurando gato, procurando alguma coisa ali, foram na cozinha. E realmente o negócio era de arrepiar e ficava ali naquela cozinha ali. Aí quando eles entraram, que eles chegaram na cozinha, eles disseram, realmente essa cozinha aqui não é uma coisa boa não. Tá entendendo? E nós pegamos as nossas coisas, o meu marido fechou a janela, aí nós pegamos as nossas coisas e naquele dia mesmo passava um navio para Belém. Aí nós fomos, nós se despedimos deles e ele pegou, disse que ia levar a chave para ela e entregou a chave. E fomos embora para o cais. Chegamos lá e as pessoas, a gente quando chega em lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Né? Aí todo mundo viu a gente com a bolsa e eu me dava com as pessoas ali. Aí, você já vai? Já vou. Meu marido trabalha na Petrobras, nós tivemos que se mudar. Ele já vai mudar e quando ele muda eu tenho que mudar também. Né? Aí o navio passaria de 10 para 11 horas, parece ali, né? Aí nós fomos para o cais esperar o navio. Tinha vontade de voltar ali para ver como ele estava.